O silêncio também machuca. Mas existe uma dor ainda mais profunda. Uma dor que não acontece quando alguém vai embora. Ela acontece quando, aos poucos, você deixa de ser quem era, sem perceber, sem uma despedida, sem uma discussão, sem um aviso. Um dia você apenas olha para si mesmo e sente que alguma coisa se perdeu. E talvez a pessoa de quem você mais sente falta hoje não seja alguém que foi embora. Talvez seja você, porque existem pessoas que passam anos tentando não perder alguém e acabam perdendo a si mesmas no caminho. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Acontece quando você começa a desaparecer, aos poucos, dentro da própria vida. Talvez você não tenha percebido quando aconteceu. Não houve uma despedida, não houve uma grande discussão, não houve um aviso. Você apenas começou a abrir mão de pequenas partes de si mesmo. E um dia, você olhou no espelho e não se reconheceu mais. E talvez a pessoa de quem você mais sente falta hoje não seja alguém que foi embora. Pense por um instante. Quem você era antes de começar esse relacionamento? Antes de se preocupar tanto em agradar? Antes de medir cada palavra? Como se cada sílaba pudesse quebrar algo? Antes de ter medo de desagradar? Antes de colocar as necessidades de outra pessoa sempre à frente das suas? Você se lembra? Talvez você tivesse sonhos que ficaram pelo caminho, projetos que nunca saíram do papel, guardados numa gaveta poeirenta, amizades que foram se afastando porque você não tinha mais tempo ou coragem para manter. Talvez tivesse uma versão sua que sorria com mais facilidade, que caminhava com a cabeça erguida. Mas ninguém percebe quando começa a se abandonar, porque isso não acontece de uma vez, não é um acidente. É um processo silencioso, acontece em pequenas renúncias, uma aqui, outra ali. Uma concessão que parece sem importância, um limite que você deixa de impor. Ah, não vai fazer diferença. Melhor não brigar. Vou deixar para depois. Uma opinião que prefere guardar, um desejo que adia para evitar conflitos. E sem perceber, aquilo que começou como amor se transforma em algo perigoso. Você deixa de viver a sua vida para administrar a reação da outra pessoa. Passa a medir cada atitude, cada palavra, cada escolha. Como se você fosse um guardião de um tesouro que não é seu. E talvez por algum tempo você nem perceba. Porque amar alguém é bonito. O amor é bonito. Mas existe uma diferença colossal entre amar alguém e desaparecer por causa desse amor. Em algum momento, sem perceber, você começou a viver em estado de alerta, prestando mais atenção no humor da outra pessoa do que no seu próprio, tentando antecipar reações, evitando conversas que poderiam desandar tudo, engolindo sentimentos que queimavam por dentro, aceitando situações que antes você nunca aceitaria, não porque concordava com elas, mas porque tinha medo. Medo de perder, medo de provocar um afastamento. Medo de que qualquer discordância pudesse colocar tudo em risco. E é aqui que muitas pessoas começam a se perder. Porque o medo tem uma característica perigosa. Ele nos convence de que abrir mão de nós mesmos é um preço pequeno a pagar para manter alguém ao nosso lado. Ele sussurra: é só uma parte. Você pode dar um pouco de você. Mas não é. Nunca foi.
Porque toda vez que você abandona um pedaço de quem é para evitar perder alguém, você perde um pouco de si. E a conta sempre chega. Às vezes ela chega durante o relacionamento. Às vezes chega depois. Mas ela chega. E talvez seja por isso que tantas pessoas sentem um vazio difícil de explicar. Elas acreditam que estão sofrendo apenas pela ausência de alguém. Mas existe outra ausência ali. Uma ausência ainda mais silenciosa. A ausência delas mesmas. Você acorda cansado. Perde o entusiasmo por coisas que antes gostava. Sente que está vivendo no automático. Como se estivesse presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. E talvez o mais doloroso seja perceber que ninguém consegue preencher esse vazio. Porque ele não foi criado pela falta de alguém. Ele foi criado pela falta de você. Mas existe algo importante que você precisa ouvir. E eu preciso que você ouça isso agora. Aquilo que foi perdido pode ser reencontrado. Talvez você não volte a ser exatamente a mesma pessoa. A vida nos transforma. As experiências nos transformam. As dores nos transformam. Ninguém é o mesmo depois de tudo o que passou. Mas você pode voltar a se reconhecer. Pode voltar a ouvir a própria voz. Pode voltar a confiar nos seus sentimentos. Pode voltar a construir uma vida que faça sentido para você. E tudo começa com uma pergunta simples. Uma pergunta que vai doer um pouco, mas que vai te libertar. O que você abandonou para tentar ser amado? Talvez tenha sido um sonho. Talvez uma amizade. Talvez um projeto. Talvez a coragem de dizer aquilo que realmente sentia. Talvez apenas sua própria paz. E agora imagine por um instante. Como seria reencontrar essas partes suas? Como seria voltar a ser a pessoa que existia antes de acreditar que precisava desaparecer para merecer amor? Porque a verdade é que você nunca precisou deixar de existir para ser amado. Nunca. O amor saudável não pede esse preço. O amor saudável não exige que você abandone sua essência. Não exige que você silencie sua voz. Não exige que você diminua sua luz. Talvez a maior mudança da sua vida não aconteça quando alguém voltar. Talvez ela aconteça quando você voltar para si mesmo. Quando decidir ouvir novamente seus sonhos, respeitar seus limites, valorizar sua própria presença. Porque existe algo que muitas pessoas só descobrem depois de sofrer. Você pode sobreviver à perda de alguém, mas não deveria precisar perder a si mesmo para manter alguém. Então eu quero deixar uma pergunta para você. Se hoje você pudesse sentar por alguns minutos ao lado da versão de si mesmo que ficou esquecida pelo caminho, o que diria para ela? Talvez um pedido de desculpas, talvez uma promessa, talvez apenas um abraço. Escreva sua resposta nos comentários, porque sua história pode ajudar alguém que também está tentando se reencontrar. E lembre-se, você pode sobreviver à perda de alguém, mas nunca deveria precisar perder a si mesmo para manter alguém. Talvez a maior mudança da sua vida não aconteça quando alguém voltar. Talvez ela aconteça quando você voltar para si mesmo. Até o próximo vídeo.